Boa noite a todos. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo. É uma alegria retornar a casa, né? Voltar para os nossos lares, poder ver os rostos dos amigos, poder cumprimentá-los. Vamos, irmãos, sem demora, abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, continuando o nosso mergulho na carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 3 do capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o capítulo 2, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todos os vossos procedimentos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou o santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, nós te louvamos, Senhor. Como vimos, ó Pai, estamos na tua presença porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos regenerou para uma nova vida. E aqui estamos, Senhor, diante desta palavra viva, que é a tua voz presente a nós, falando ao nosso coração, falando à nossa mente, para que possamos ser transformados por ela. Por isso, Senhor, carecemos da ação do Teu Santo Espírito, que Ele venha agir, ó Pai, profundamente em nós, revelando, Senhor, a imensidão da Tua bondade e do Teu amor, para que possamos, ó Pai, nos alegrar neste mundo enquanto estivermos aqui, e reconhecermos, ó Pai, que estamos em Tuas mãos. Por isso, sê conosco essa noite, e prepare, Senhor, trabalhe em nosso coração, para que possamos ver a Tua glória. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, não tive tempo de conversar com muitos. Na verdade, não tive tempo de conversar com ninguém. Já entrei direto para a sala ali, e nós fomos orar para começar o culto. Então, não tive a oportunidade de parar e trocar um pouco da experiência de cada um. Mas eu tenho certeza que, ao perguntar para os irmãos como está a vida, a resposta seria: estamos indo, na correria. E todos nós aí temos as nossas dificuldades,
temos as nossas lutas, temos os nossos embates, temos aí que vencer um leão todos os dias aí para poder continuar vivendo, não é isso? Irmãos, a minha pergunta é: como você tem vivido este tempo? Nós temos algumas coisas que são certas. As pessoas costumam dizer a nós que não há nada mais certo do que a morte. Eu prefiro dizer que não há nada mais certo do que a vinda de Jesus Cristo. A volta de Cristo é mais certa, porque a morte é um acontecimento. O que vem depois é que é mais importante. E isso importa para nós quando nós pensamos em responder como que nós estamos vivendo este período. O período da vinda de Cristo, que ocorreu a nossa salvação, a nossa regeneração pelo Espírito Santo, também como nós somos regenerados, temos uma nova vida em Jesus Cristo, até esse período, esse momento em que Cristo retornará. Fomos salvos e vimos a salvação por meio de Jesus Cristo, ocorreu a regeneração por meio do Espírito Santo. Estamos agora aqui neste período ainda, vivendo neste mundo tenebroso, e estamos aguardando o retorno de Jesus Cristo ou a nossa vida se findar. Mas como nós estamos vivendo este período? Porque muitas coisas tiram a nossa atenção. Nós somos influenciados pelas coisas que nós vemos. Nós somos conduzidos junto com a maioria das pessoas. Eu costumo falar para o meu filho, o problema não é quando você está sozinho, o problema é quando você está em grupo. Porque quando em grupo as pessoas resolvem tomar uma atitude, a gente acaba sendo induzido a agir conforme a maior parte delas. E aí é que entra, nós como cristãos, nós como povo de Deus, nós que tivemos a nossa vida regenerada, é assim que estamos nos portando neste mundo? Nós estamos deixando que o mundo nos leve, deixe a vida nos levar, né? É assim que nós estamos caminhando? Pedro nos dá aqui algumas indicações do que nós devemos olhar e do que nós devemos fazer. Pedro está escrevendo essa carta justamente para um povo que está fugindo, para um povo que está enfrentando dificuldade, para um povo em que a vida não está fácil. Eles tiveram que abrir mão de tudo que eles possuíam, de tudo que eles tinham, de muitos amigos, de muitos parentes, para ir para algum canto do mundo fugindo. E estão sofrendo agora por causa da sua fé em Jesus Cristo. E é justamente para estas pessoas que Pedro escreve, para nós, que estamos peregrinando neste mundo, que sabemos que isso aqui é temporário, né? Que a glória para a qual Cristo nos chamou é muito superior a qualquer coisa que nós lutamos nesta vida. E por isso nós devemos dar atenção ao que Pedro está nos dizendo. E a primeira coisa que ele nos mostra, irmãos, é que nós devemos viver esta vida, este tempo ainda, o tempo que nós estamos aqui, em santificação. E para que isso aconteça, irmãos, os nossos olhos devem estar colocados no lugar certo. Se os nossos olhos não estiverem no lugar certo, nós estaremos perdidos. Nós não saberemos como agir e seremos conduzidos junto com a maioria. E o texto então nos mostra aqui que por isso então, porque bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muitas misericórdias nos regenerou para uma viva esperança, para isso que nós estamos aguardando, que está lá no versículo 3, para essa regeneração, aquilo que nós estamos aguardando, para o qual nós somos regenerados, para essa vida perfeita, incorruptível, essa herança que Deus vai nos dar. Por isso, neste período, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Nós não podemos permitir, irmãos, que as coisas deste mundo iludam o nosso viver. Que sejamos embriagados por prazeres que sejam apenas momentâneos, por alegrias que trazem somente um momento, um breve espaço de tempo das nossas vidas. Todos nós aqui sabemos que a alegria começa num instante e termina em alguns instantes depois, assim como o sofrimento.
E quando nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos que há muitos momentos mais tranquilos do que momentos de sofrimento nas nossas vidas. Essa é a graça de Deus agindo e preservando o seu povo. Não só o seu povo, é a graça comum até mesmo sobre os ímpios. Deus não está, neste momento, derramando a sua ira sobre as nossas vidas. O que Ele tem derramado sobre nós é a sua graça. E às vezes nós confundimos a graça com a glória. Nós confundimos aquilo que é substancial com a sombra. Esse momento que é real, aquilo para qual Deus nos regenerou, que é a glória de Deus, que é substancial, que é uma alegria eterna, verdadeira, duradoura, imarcessível, como Pedro diz, que a sua qualidade não se esvanece, que a sua beleza não acaba. É para este fim que nós fomos regenerados. Mas muitas vezes nós estamos dedicando a nossa vida para a graça, para aquilo que é comum, para aquilo que é corriqueiro, para aquilo que é sem valor muitas vezes, para a sombra daquilo que é real. E em tentar agarrar a sombra, muitas vezes, nós estamos deixando de levar em conta a glória para a qual nós somos resgatados. Irmãos, nós devemos ser sóbrios. Nós devemos entender em que período da história nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo na glória, para que a gente se glorie da vida em que nós estamos levando. Nós estamos vivendo num período, irmãos, em que há a maldição do pecado. Num período em que as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Que a terra não dá seu fruto da maneira que ela deveria dar. Que os maridos não amam as suas esposas da maneira que eles deveriam amar. Que as suas esposas não submetem aos seus maridos da maneira que deveria se submeter. Que os servos não trabalham da maneira que deveria trabalhar. Nós estamos vivendo sob a influência do pecado. E por isso as coisas não dá para esperar mais deste mundo, mais do que aquilo que Deus já nos tem concedido, que graciosamente. E nós estamos perdendo tempo, irmãos, estamos sendo ludibriados por aquilo que é sombra, e não estamos esperando na graça que nos está sendo revelada por meio de Jesus Cristo. Que é uma vida em que não há mais essa influência do pecado, em que não há mais a maldição que recai sobre nós. E como servos influenciados pelo pecado, que não servem como devem servir, nós então, que devemos ser sóbrios, que não devemos ser ludibriados, que não devemos ser enganados pela serpente, que não devemos buscar os prazeres deste mundo como se tivesse o objetivo principal das nossas vidas derramado ali. Veja que eu não estou falando de buscar a alegria deste mundo, que isso é ruim, tá ok, irmãos? Não é ruim ter momentos de alegria. Não é ruim a esposa querer ter que o marido seja um bom pai, um bom marido, que o marido queira que a esposa seja uma boa esposa. Nada disso está errado em desejar, mas quando nós vivemos em função disso, quando isso passa a ser o nosso objetivo principal, quando a nossa vida passa a ser um desastre, uma desgraça, uma miséria, somente porque essas coisas não estão acontecendo, nós já transformamos essas coisas em ídolos e colocamos ela no lugar de Cristo. Então, irmãos, nós devemos ser sóbrios e, como servos de Deus, comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, nós devemos então viver em obediência ao Pai. Então, por isso que a palavra nos diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quando nós não conhecíamos Cristo, sim, nós dedicávamos as nossas vidas a estas coisas. Nós dedicávamos as nossas vidas a adquirir bens.
E não importa o que era necessário fazer para conseguir alguma coisa, a gente faria de bom grado e com toda a vontade do nosso ser. Mas agora, irmãos, regenerados, vivendo, nós não devemos viver como nós vivíamos anteriormente. O nosso ser não deve estar totalmente entregue para fazer essas coisas, mas deve estar entregue a outra. Deve estar entregue ao Senhor. Deve ter seus olhos postos naquele que é santo, para que você possa entender o que é uma vida de santidade. Com a vida do pecado, com a maldição que recaiu sobre nós por causa do pecado que entrou por meio de Adão, nós deixamos de olhar para Deus e passamos a olhar para o outro. E ao fazer isso, Caim matou seu irmão. Porque não importa o que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero, eu vou fazer. Eu vou dedicar todo o meu ser a isso. Mas regenerados por Cristo, os nossos olhos agora já não devem estar mais postos nestas coisas, mas no Senhor. Porque sede santos como eu sou santo. E vocês já pararam para estudar sobre o ser de Deus? Irmãos, estudem. A história nos diz que os puritanos se dedicaram. A primeira coisa que acontecia quando uma pessoa se convertia era entregar uma cartilha ou submeter essa pessoa que se converteu a estudar o ser de Deus cansativamente, se é essa a palavra correta. Até aquela pessoa está saturada do ser de Deus. Porque ao conhecer Deus, irmãos, as nossas vidas se transformam. Ao conhecer Deus, as nossas vidas mudam. Porque, irmãos, é impossível você parar para pensar no amor de Deus e não se sentir chocado com tamanho amor. Eu tive o prazer de estar acompanhando algumas pessoas que se converteram e de falar do amor de Cristo. E em determinados momentos em que, no meio do discipulado, essa pessoa ela para e fala assim: Arthur, pera, mas se eu sou tão ruim, se eu tenho transgredido tanto contra Deus, se eu tenho feito maldade em cima de maldade, como pode Deus me amar? Como pode Ele me resgatar? E por que Ele enviaria aquilo que lhe é mais precioso, o seu filho, para morrer por um miserável como eu? Quando nós conhecemos o amor de Deus, nós ficamos espantados. Nós nos admiramos e nós não compreendemos. Porque ao mesmo tempo que é maravilhoso conhecer a Deus, é incompreensível. Porque nós nunca vamos chegar a compreender plenamente quem Deus é. E justamente por não compreender plenamente quem Deus é, de não conseguir relacionar amor e justiça muitas vezes, é que vem o temor do Senhor. É que somos tomados por esse ser, pela presença dele em nossas vidas. Que as nossas vidas então são totalmente transformadas. Foi o encontro com Deus que mudou a vida de Abraão. Foi o encontro com Deus que mudou a vida de Moisés, que queria ficar recluso no deserto e não queria mais ver ninguém na sua frente, porque tinha medo de si mesmo, do que ele poderia fazer e do que os outros poderiam fazer com ele. Que fez com que ele olhasse para o Egito e retornasse para lá, por temor ao Senhor. Que transforma a vida de Pedro. Que João, que era o Boanerges, a voz do trovão, se torna então João, discípulo amado. Que muda as nossas vidas. Que transforma o nosso ser. Que sujeita o nosso coração. Que humilha o orgulhoso. Então, irmãos, é isto. A santidade vem do conhecimento que nós temos de Deus.
A santidade vem, a santificação vem de conhecer ao Senhor. Sede santos, como eu sou santo. Por isso, ao conhecermos esse Deus, nós vivemos agora pela obediência a esse Deus, e não mais na ignorância do nosso entendimento antes de conhecer esse Deus. Somos muitas vezes como aquela mulher samaritana, que nos entregamos a diversos amores, mas ao se encontrar com Cristo, ela se vê admirada e volta à sua vida em comunhão, anunciando o encontro com o Messias. É um encontro com Deus que transforma as nossas vidas. Por isso, irmãos, se nós invocamos a Deus como Pai, se nós entendermos que Cristo nos salvou de ser um miserável, de viver para as nossas próprias vontades, para olhar para esse mundo e achar que nós podemos conquistar esse mundo com os nossos braços, que nós podemos conquistar este mundo dando o que é de melhor para os nossos filhos, se matando como se o dinheiro fosse aquilo que o filho mais precisasse, como se roupa de marca, como a melhor escola, como o melhor de tudo, fosse o que estivesse direcionando as suas vidas, e acaba aí se fazendo o que for possível para conseguir alcançar estas coisas, e com isso não consegue prestar atenção exatamente nos passos que está dando, porque o que importa é alcançar o meu objetivo e não como eu vou alcançar esse objetivo. Deus nos ajuda a olhar para Ele e entender que como nós vamos alcançar os nossos objetivos realmente importa. Porque ou foi Deus que nos deu, ou nós estamos conquistando com as nossas forças. E quando as nossas forças estão em jogo, nós vamos nos parecer muito mais com Caim do que com Cristo. Nós passamos a culpar as pessoas, nós passamos a ficar amargurados, nós começamos a procurar alguém a quem acusar pela nossa desgraça, pelas coisas não estarem dando certo. E já esquecemos que é justamente o pecado que faz isso, e que a solução, irmãos, não é dinheiro, não é política, não é nada dessas coisas, é Jesus Cristo, é a salvação que muda e que transforma as nossas vidas. É a olhar para aquele que nos amou, que mostrou a sua bondade na cruz, cravando o seu Filho, derramando o sangue precioso do seu Filho amado Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser purificados. Por isso, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados. Isso aqui é interessante, irmãos, porque dentro da cultura romana, o escravo, ele se dedicava a vida inteira, às vezes, para juntar dinheiro para comprar a sua liberdade. E acredita-se que existia 60 milhões de pessoas no Império Romano. E que dessas 60 milhões de pessoas do Império Romano, 2/3 dela eram escravos. E eles se dedicavam a vida então para comprar a sua liberdade. E aí quando chegava a sua vida já adulta, já bem idoso, aqueles que conseguiam chegar a essa idade, a uma idade a uns 60, 50 anos, eles ainda depois de comprar a sua liberdade, eles precisavam de dinheiro para continuar livres. Porque não bastava comprar a sua liberdade. Porque enquanto ele estava sob o cuidado do seu Senhor, ele tinha onde dormir, ele tinha o que comer e ele tinha o que vestir. Porque era concedido a eles. A própria política romana forçava com que o Senhor cuidasse dos seus escravos. E eles tinham cuidado. Mas a dignidade movia esses homens a buscar a sua liberdade. E quando se viam livres, irmãos, a pequena porcentagem daqueles que conseguiam ficar livres,
a grande maioria, cerca de 80% a 70% dessas pessoas voltavam a se tornar escravos novamente. O que Pedro está falando aqui é muito significativo para aquele povo. Porque o que ele está dizendo é que nós não fomos comprados com ouro ou prata. Não foram os esforços deles em conseguir essas coisas que conquistou a eles o direito de serem livres. Mas foi o sangue de Jesus Cristo. A mesma coisa conosco. Parece, irmãos, que nós temos que nos levantar todo dia cedo e temos que lutar e temos que fazer o que for possível. Aí às vezes eu paro para pensar, como está a sua devocional? Você fez a devocional só durante a semana? É, pastor, eu li uma vez, na segunda-feira. Aí depois não deu mais tempo. O tempo aglutinou o que existia, as coisas que eu tinha para fazer comeram todo o tempo que eu tinha e eu não consegui mais meditar na palavra do Senhor. E nós estamos lutando, novamente, como se fôssemos escravos. Como se todas as coisas dependessem de nós mesmos. Como se tudo viesse apenas, se eu não levantar e não fizer, as coisas não irão acontecer. Ignorando completamente o Senhor, que diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Nós não fomos comprados por ouro ou prata. Muito mais valor tem no sangue de Cristo e naquilo que Ele alcançou para a gente, naquilo que Ele proporcionou a cada um de nós, que muito mais vale viver para isso do que para o ouro e para a prata. É buscar a santificação, porque Deus já nos ressuscitou para uma vida eterna. Agora nós olhamos para o Criador e olhamos principalmente para o seu Filho, que é a plenitude do Deus vivo, que nos ensina, como o próprio Pedro vai dizer, os passos que nós devemos andar, como nós devemos viver, a ponto de deixar de comer para cuidar da necessidade que a pessoa tem de ouvir a palavra do Senhor, a ponto de chegar de extenuado, esgotado, onde suas energias se foram, que os próprios discípulos têm que pedir para ele descansar, a ponto de entregar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E agora os nossos passos são esses. Se quer seguir a Cristo, tome a sua cruz e o siga. Capaz até de dar a sua vida para que outra pessoa possa ter vida. Nossas vidas, os nossos valores, a ética que move o nosso ser é transformada ao termos um encontro verdadeiro com Cristo. Então a primeira coisa que Pedro nos ensina é o caminho da santificação. A segunda coisa, irmãos, é o amor ao próximo. Devemos viver este mundo com amor ao próximo. Devemos pegar a nossa cruz e, se possível, dar as nossas vidas para que outras pessoas possam também conhecer a Cristo, conhecer a salvação. E eles não vão conhecer a salvação se, ao olhar para você, ele vê um empreendedor que se dedica ao seu empreendimento na mesma intensidade com que ele se dedica, que faz o que for preciso para conseguir dinheiro da mesma forma que as pessoas que não conhecem a Deus fazem o que for preciso para conseguir dinheiro, que colam na prova da mesma forma que os outros que não conhecem a Deus também o fazem. Então Pedro, ele nos mostra, irmãos, que tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, mais uma vez, a obediência, agora que nós somos restaurados, regenerados, e que agora temos Deus como Pai, que Ele passa a ser o foco, o fundamento, onde os nossos olhos estão postos para que possamos aprender a ver quem somos. Tendo então agora purificado a nossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros,
ardentemente. Já não bastasse o peso da palavra amar uns aos outros, Pedro acrescenta ardentemente. Eu gosto de uma palavra que Paulo usa em grego, que não tem uma tradução no português, que ela transmite que é para você fazer o que Cristo fez. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esta palavra sentimento tende em vós a mesma disposição mental e espiritual e tudo aquilo que envolve o seu ser que houve em Cristo Jesus. Ele é o nosso parâmetro. E o parâmetro de amor, então, passa a ser o amor de Cristo, que nos amou ardentemente. Ele não amou cada um de nós porque merecíamos alguma coisa. Ele não amou cada um de nós porque deu alguma coisa de si para que ele pudesse amar. Ele amou ardentemente. E nós, irmãos, nosso amor, o amor nosso não. Nós somos crentes e não amamos da maneira que o mundo ama. Mas a maneira que o mundo ama, ele é condicionado. As pessoas precisam fazer alguma coisa para que eu possa amar. A esposa fica esperando que o marido tenha um pingo de carinho, um pingo de reconhecimento para que ela possa retribuir esse amor. O marido fica esperando alguma atitude da mulher para que ele possa retribuir. Veja, é retribuir o amor. Eu amo conforme eu sou amado. Eu faço conforme o outro fizer. É certo que nós amamos conforme nós somos amados, mas o padrão, aquele que estabelece a forma de amor, não é mais o mundo, não é mais o próximo, é aquele que se entregou na cruz. É Jesus Cristo. Amar uns aos outros de todo o coração, ardentemente, de todo o seu ser. Eu gosto quando eu vejo, irmãos, lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, e dá os irmãos a abrir lá. 1 Samuel, tem uma das histórias de Davi, que para mim é o momento mais difícil da vida de Davi. Davi teve vários momentos difíceis, mas eu acredito que este foi um dos maiores. Em todos os momentos que Davi está sendo perseguido, você vê ele buscando o Senhor. Depois de um determinado tempo, você não vê mais Davi buscando ao Senhor. Parece que essa palavra, buscou o Senhor, sumiu da boca de Davi. E ele então teve que ir para Ziclague, teve que buscar os filisteus por causa da perseguição de Saul. E no capítulo 30, versículo 6, depois de ter perdido todos os seus bens, porque os amalequitas foram lá e levou as mulheres, crianças, velhos e destruiu a cidade. Olha o que o versículo 6 diz. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi voltou a buscar ao Senhor. Davi voltou a olhar para o Senhor. Se ele estivesse olhando para os homens, ele ia continuar angustiado. Porque todos esses homens entregaram as suas vidas nas mãos de Davi. Eram 600 homens ao todo, que entregaram as suas vidas inteiramente na mão de Davi, que seguiram Davi onde quer que Davi estivesse indo, eles estavam. E agora eles retornam por uma opinião de Davi, que eles estavam lá no meio dos filisteus e tudo o que eles possuíam de maior valor fora tomado. E agora eles arquitetavam entre si apedrejar Davi. A gente sempre vai buscar um culpado, não é verdade? E toda vez que alguém nos culpa, como que a gente reage quando a pessoa nos culpa? A gente tenta mostrar que nós temos dignidade, não é verdade?
Nós tentamos mostrar que nós estamos certos. Nós tentamos mostrar que o que nós tomamos de decisão foi a melhor decisão a ser tomada. E nós lutamos para preservar a nossa vida aos olhos dos homens. Davi, porém, se reanimou no Senhor. E esses homens saem no meio do deserto, que não se sabe para onde os amalequitas foram com todos os seus bens, para buscar. E esses homens resolveram dar mais uma chance para Davi. E foram. No meio do caminho, irmãos, 200 desses homens, cansados, ficaram para trás. Davi agora está fisicamente esgotado, emocionalmente esgotado, mas continua caminhando. E vai. Encontra um egípcio, o egípcio diz onde estão os amalequitas, eles alcançam os amalequitas, aí a gente acha o Senhor entregou esses amalequitas nas mãos de Davi. Só que essa entrega durou antes do amanhecer até o final da noite. Imagina, para esses homens que estavam esgotados, o que foi essa batalha. E no final, irmãos, estes homens que acompanharam Davi, esses 400 homens que acompanharam Davi, eles falaram assim: agora tudo o que nós conquistamos é nosso. E Davi, por olhar para o Senhor, ele diz: não, nós repartiremos de igual modo para todos. Porque não foi por mérito que eles conquistaram o que conquistaram, mas foi Deus que deu. Percebe, irmãos? Quando nós estamos olhando uns para os outros, é mérito que vai controlar a minha forma de agir com o próximo. A pessoa não merece. Muitas vezes nós vamos dizer que a nossa esposa não merece, nosso marido não merece, o fulano não merece, Beltrano não merece. Mas se tudo que nós temos foi dado pelo Senhor, a forma como nós enxergamos as coisas mudam, são transformadas. E agora não há mais como nós olharmos pelo mérito, mas com a mesma graça que Deus nos olhou, nós agora olhamos graciosamente para aquele que carece. Nós aprendemos a olhar com amor e não mais com mérito. Não mais com mérito. Outra história que eu gosto, irmãos, é de Abraão com Ló. Quem foi chamado por Deus foi Abraão. E lá estava Ló. Quem prosperou durante toda a sua peregrinação foi Abraão. E Ló prosperou junto com Abraão. E Ló estava sendo levado por Abraão. Chega em determinado momento, há uma briga entre os pastores de Abraão e de Ló. E Ló, então, Abraão vira e diz para Ló: Ló, escolhe para onde deseja ir. E Ló, então, com os seus olhos horizontais, sem colocar os seus olhos no Senhor, ele olha para as campinas de Sodoma e vê: ali é melhor para o plantio. De um lado, nós temos as campinas verdes, do outro o deserto. Ló escolhe, então, sem levar em consideração gratidão, sem levar em consideração a própria idade de Abraão, sem levar nada em consideração, Ló decide-se pelo que é melhor para ele. Abraão confiava no Senhor. E ele experimentou a providência de Deus na sua vida. Porque foi Deus que deu tudo o que foi necessário para que ele pudesse viver. Todas as coisas vieram do Senhor. Ele não precisou se preocupar com a campina, porque Abraão esperava a cidade que não tem fundamentos. Abraão experimentou isso que Pedro fala para nós em 1 Pedro, essa herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Abraão estava com os olhos postos lá, então ele não temia o deserto, porque ele sabia qual era a sua herança.
Ele não precisava se preocupar com o que Ló estava desejando, com o que Ló estava buscando, como que a vida estava se desenrolando na sua frente. Ele simplesmente esperava no Senhor. E Ló não, buscando a sua glória, se enriquecer mais ainda às custas do próprio Abraão, ele vai para as campinas. E o que ele ganhou em troca? Tudo virou fumaça. Bom, por isso, irmãos, onde você tem, o que você tem buscado? Prata e ouro que se corroem, que se desfazem, que não tem valor algum e que vai deixar de existir? Os seus feitos são feitos que vão ficar na história e quando Cristo voltar e tudo for exterminado, nada restará? Ou você tem se dedicado a sua vida a viver em santidade diante do Senhor e diante dos homens, de tal maneira que o seu viver seja um testemunho para que as pessoas possam ver o próprio Criador? Será que você tem abraçado esta herança gloriosa? Ou você tem corrido atrás da sombra? O que tem determinado os valores que você tem buscado? A melhor faculdade? A melhor profissão? Ou aquela em que você pode ser mais útil para o bem do próximo? Em que você pode influenciar aquele ambiente de tal maneira que a glória de Deus seja vista na forma que você vai viver. Só que isso, irmãos, não vai acontecer se nós não tivermos os nossos olhos postos no Senhor. Por isso, tendo purificado, amar, não amor fingido, mas amor de coração uns aos outros ardentemente, porque nós somos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vive e é permanente. A palavra de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que venha a ser necessária para as nossas vidas. A palavra de Deus deve exercer primazia nas nossas vidas. A palavra de Deus deve ser a fonte de todo o conhecimento para que eu possa viver neste mundo e poder ter uma vida como Abraão, que esperava a cidade que não tem. Nós devemos, porque, irmãos, o nosso tempo vai passar, a nossa vida vai ter um fim. E o que foi que nós deixamos? Mais do mesmo? Mais de um mundo corrompido pelo pecado? Mais de um mundo amaldiçoado? Ou nós vamos mostrar a luz que há em Cristo Jesus, refletindo no nosso viver? Por isso Pedro então nos mostra, em terceiro lugar, que devemos nos despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicências que são frutos de uma vida com os olhos na carne. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente como crianças. Nós temos crianças aqui, recém-nascidas, crianças pequenas. E quando elas estão com fome e desejam leite, como que essas crianças ficam? Elas não se aquietam enquanto não receber o leite de sua mãe. Como você está vivendo esses dias? Tem desejado ardentemente a palavra de Deus como uma criança? Você só se aquieta a partir do momento em que a palavra de Deus falou ao seu coração? Em que essa palavra passou a fazer sentido? Ela passou a determinar a forma como você vive?
ela passou a ser a sua regra de fé e prática. Porque é por meio dela, irmãos, que nós conhecemos quem Deus é. Por meio dela é que nós sabemos que nós estamos sob a maldição do pecado. Porque senão seríamos como aí muitas filosofias que buscam trazer soluções e trazer entendimento a respeito de uma realidade que nem eles mesmos sabem explicar, porque não conhecem aquilo que foi revelado nas Escrituras. E não levando em consideração o pecado, acham que todos nós somos bons e que o ambiente onde nós estamos é que nos estraga. Quando na realidade o que Pedro está falando é que o nosso comportamento no meio destas pessoas ímpias, nosso comportamento cristão é que vai transformar o ambiente onde nós estamos. Veja, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Não é gritando, não é berrando, não é fazendo inveja, ciúmes, barganhando, que a mulher consegue fazer com que seu marido seja convertido. Mas é sendo submissa, porque a submissão é o que a palavra de Deus exige. Irmãos, é a palavra que revela que nós não precisamos mais ficar preocupados com a maldição do pecado, porque Cristo já morreu, Cristo já pagou todos os nossos pecados. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, as pessoas se esconderão nas cavernas de tanto medo, pânico, né? Isso é pânico. Nós teremos temor diante da glória do Senhor, mas nós ficaremos felizes porque o nosso Redentor voltou. Mas as pessoas terão pânico. Eles não conhecem. Eles acreditam que o que importa é a sua ínfima existência neste mundo. E que não importa o que, como eu tenho um breve tempo, eu quero viver da melhor maneira possível. E Pedro, ele está falando para a gente que o melhor é viver em sofrimento. E o sofrimento é demarcado como em diversos momentos como sendo uma continuação do viver de Cristo. Não porque nós gostamos do sofrimento, mas justamente, irmãos, porque viver em santidade no mundo caído e amar o próximo da maneira que Cristo nos amou vai trazer dificuldades para as nossas vidas. Vai trazer lutas no ambiente onde nós estamos inseridos. Vai trazer conflitos que as pessoas não querem crer naquilo que você está fazendo. Nós seremos considerados loucos, nós seremos considerados pessoas não evoluídas, não desenvolvidas, primatas, porque ainda acreditam numa palavra, uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos. Mas seremos os primeiros em quem elas buscarão nos momentos de suas dificuldades. Porque elas verão que no rosto do cristão, por mais difícil que seja a sua vida, por mais lutas que elas passam, que são as mesmas que nós passamos, elas ainda conseguem manter uma alegria que é inexplicável. Porque essa alegria é revelada nas Escrituras. É certo que o nosso Redentor vive e com Ele reinaremos. Porque nós, irmãos, somos regenerados para uma verdadeira esperança, por uma herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus. E Deus está preservando as nossas vidas para aquele momento. Por isso eu não preciso temer este mundo. Eu não preciso dizer que este mundo diga a forma como eu tenho que viver. As pessoas não devem declarar para mim como que eu tenho que ser e como que eu tenho que viver. Quem vai fazer isto é a palavra do Senhor. É ela que deve ser a nossa regra de fé e prática.
É Cristo que deve ser o nosso exemplo. E é Deus que é o santo ao qual nós devemos buscar a santidade. Não, irmãos, que devemos ser perfeitos, como Paulo diz, mas devemos ter os olhos postos, buscar o alvo, caminhando para aquele que é o nosso exemplo, que é o nosso Salvador, mais do que exemplo, é o nosso Redentor, que viveu sem pecado algum, mostrando para nós como é viver, sendo santo como Ele, Deus é santo, sendo perfeito como é perfeito o nosso Deus. Como você tem vivido estes dias? Deste período em que você aceitou a Cristo, em que você conheceu a Cristo, em que você experimentou a graça de Deus na sua vida, o amor de Deus na sua vida, até o momento em que Cristo voltar ou Ele nos chamar, como você tem vivido. E que a palavra nos conduza em santidade e amor por todos os dias, até o reencontro glorioso. Que Deus nos abençoe.